Fala aí pessoal, beleza? Arthur Belfort falando aqui com vocês novamente. E nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou trazer alguns dos plugins que eu uso no dia a dia. Plugins bastante úteis, não só para a parte visual da interface em si, do protótipo que você cria, mas principalmente também para a parte de acessibilidade e handoff, tá? Quando você for mexer, fazer verificações de acessibilidade, esses plugins, alguns deles que eu vou mostrar para vocês hoje, são extremamente importantes, tá? Lembrando que acessibilidade não é perfumaria, e sim um pré-requisito de todo e qualquer sistema, a gente deixar uma plataforma, um sistema totalmente acessível para todas as pessoas. E também plugins, pessoal, voltados para a parte de handoff, tá? Voltados para a parte de documentação do seu protótipo, que vão ajudar bastante o seu time de desenvolvimento e o seu time de QA. Então, chega de enrolação e vamos embora! Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu já entrei aqui no meu Figma, tá? Já escondi aqui os menus laterais para não distrair vocês e fica mais fácil de explicar e mostrar os plugins. Então vamos lá para o primeiro plugin, tá, pessoal? O primeiro plugin que eu vou mostrar para vocês hoje, e o motivo de eu ter separado essas três interfaces aqui, esses três protótipos aqui, é justamente para eu mostrar para vocês na prática os plugins funcionando. Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês hoje é o Dark Mode Magic. Vocês podem ver que é esse carinha aqui, ó. Então esse aqui, pessoal, Dark Mode Magic, tá? Então como é que ele funciona, tá, pessoal? Ele aplica um efeito de Dark Mode no frame que você selecionar. Então ele é muito útil, pessoal, para você que quer mostrar como é que ficaria a interface que você criou em Dark Mode, para você mostrar para o seu time de desenvolvimento, para eles terem uma noção, mostrar para o seu cliente, por exemplo, se ele quiser ter uma ideia, gostei do Light Mode, mas eu queria ver em Dark Mode, porque ele pode ter algum requisito, algum dos usuários dele pode sofrer de fotofobia, então ele pode querer saber como é que ficaria nesse sentido, entendeu? Então, para vocês aplicarem o plugin, pessoal, vai funcionar da seguinte forma: eu vou selecionar aqui, tá, um desses frames, como vocês podem ver. Eu seleciono aqui o plugin e basta eu clicar nele, tá, pessoal? Vem aqui em Dark Mode Magic. Em questão de segundos, pessoal, ele aplica aqui para mim o Dark Mode. Então ele muda a cor do texto, a cor das bordas, a cor dos elementos, beleza? Vocês podem ver aqui embaixo que os botões também, ele alterou a cor, entendeu? E é claro, tá, pessoal, vocês podem modificar aqui manualmente, nada impede, mas ele é muito útil porque ele te dá uma visão de como seria a sua interface ali com o Dark Mode. Então, é bastante útil. Uma dica que eu dou para vocês, tá, pessoal? Procurem sempre aplicar uma tela por vez, tá? Porque se vocês selecionarem várias telas ao mesmo tempo e tentar aplicar esse plugin, pode ser que não dê certo ou ele não aplique da forma correta o Dark Mode, tá? Então, só esse cuidado aí para vocês, beleza? Bom, pessoal, o próximo plugin que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o Unsplash, tá? Unsplash, para quem não sabe, é um site que te permite ter acesso e baixar fotos sem direitos autorais, imagens sem direitos autorais. Ou seja, você pode usar nos seus projetos livremente, sem problema de alguém te processar ou algo assim, beleza? Então, tem um site chamado Unsplash, tá? Ele é um site, de fato, é um acervo de imagens, mas você pode acessar o plugin dele aqui através do Figma de forma bem rápida, tá, pessoal? Então, eu venho aqui nos plugins que eu já tenho salvo, eu já tenho ele aqui salvo, beleza? Então, só vou clicar nele aqui. E ele vai funcionar da seguinte forma, tá, pessoal? Digamos que eu queira alterar essa imagem aqui de perfil, esse avatar aqui que tá aqui no meu frame, tá? Então eu venho aqui, seleciono esse avatar, beleza? E pesquiso aqui a foto de alguém que eu quero que substitua esse avatar que tá aqui. Então eu posso colocar woman, que é mulher em inglês. Então eu vejo a foto aqui de uma mulher, por exemplo, que tá representando aqui, no caso desse perfil. E aí eu posso escolher qualquer uma das fotos, tá, pessoal? Eu posso escolher essa daqui, por exemplo. Caso você não tenha gostado, você pode mudar facilmente, tá, pessoal? Então, você vê que ele aplica muito rapidamente, tá? Você pode pesquisar todo tipo de foto aqui e não se preocupar com problemas de direito autoral, nada disso, tá, pessoal? É um plugin muito útil, muito fácil de utilizar, tá, pessoal? Você pode aplicar várias fotos ao mesmo tempo, inclusive em diferentes frames. E aí, pessoal, você pode vir aqui, ó, em presets e aplicar automaticamente fotos de diferentes pessoas. Então, você pode fazer dessa forma aqui, ó, Portrait. Ele vai aplicar diferentes fotos em diferentes lugares. Então, para você que está com uma lista de usuários e cada um deles tem um avatar, tem uma foto de perfil, você pode aplicar o Unsplash de forma em massa, por assim dizer, né? Uma aplicação em lote aí. Então,
já te adianta muito, tá, pessoal? Você não precisa buscar no Google foto por foto de uma maneira manual, você pode aplicar dessa forma aqui com o Unsplash, beleza? Bom, pessoal, e o segundo plugin que eu vou mostrar aqui para vocês, ele é um, digamos que irmão, tá, do Unsplash, mas eu falo isso, tá, pessoal, porque ele tem o objetivo muito similar. Tá? Então, esse é o Pixels, tá? Ele é muito similar ao Unsplash, tá, pessoal? A ideia é ser um acervo de fotos sem direitos autorais, então você, novamente, não precisa se preocupar se está infringindo algum direito autoral, se alguém vai te processar, entendeu? Não se preocupe. Então, eu posso vir aqui pesquisar como eu fiz o Unsplash, vou colocar o Woman, e aí ele vai me dar aqui diferentes fotos. Pode ter fotos até iguais, que estão em ambos, beleza? Mas ele funciona também. Eu, pessoal, utilizo os dois justamente porque muitas vezes eu procuro uma foto no Unsplash e não tem. E no Pixels acaba tendo uma foto que eu preciso. Então é sempre bom você ter mais de um plugin que faça a mesma coisa na manga. Caso um não esteja funcionando ou não te atenda, você usa o outro, tá? E da mesma forma, o Pixels funciona também. Você pode colocar aqui, ó, diferentes fotos, beleza? E depois ajustar na mão se você quiser, tá, pessoal? Você pode colocar aqui em crop e ajustar aqui a foto, beleza? Muito útil, pessoal. Você pode escolher quantas fotos você quiser, você pode selecionar quantas fotos você quiser, beleza? E esse, pessoal, foi o Pixels. Bom, pessoal, próximo plugin que eu vou mostrar para vocês aqui, ele está diretamente relacionado à parte de handoff, tá, dos meus projetos. Então, esse é um dos plugins que eu uso literalmente todos os dias, porque eu utilizo muito para criar fluxos de usuário entre os protótipos de interface que eu crio, beleza? Ele funciona da seguinte forma, tá, pessoal? Eu vou dar um espaçamento aqui entre esses três aqui, beleza? Então aqui eu vou colocar um espaçamento considerável, eu vou colocar 250 pixels de distância entre eles, tá? Um espaçamento bom. E aqui, pessoal, o plugin que eu vou mostrar para vocês agora é o Target Flow, tá? Para quem não sabe, pessoal, o Target Flow, ele serve justamente para criar as ligações e as conexões entre as interfaces. Então, é muito útil para a parte de documentação de handoff, então, para você mostrar para o seu time de desenvolvimento o que acontece se o usuário clicar em alguma parte da tela, se ele clicar em algum botão, o que acontece, ele vai para onde, ele vai para qual tela, entendeu? Então, é muito útil para você documentar o fluxo do seu projeto, tá? O fluxo de usuário do seu projeto. Então, ele funciona da seguinte forma, tá, pessoal? Eu vou aqui, vou selecionar esse botão aqui, por exemplo, e aí vocês veem aqui que o do From, tá? É o button que eu já selecionei aqui, e agora eu preciso selecionar para onde eu quero que a seta vá, beleza? Então eu posso vir aqui também, pessoal, selecionar a cor, tá? Selecionar o tipo de seta, se eu quero ela tracejada, por exemplo, ou inteira, sólida, por assim dizer, tá? Eu geralmente uso laranja, então nesse caso aqui eu vou usar também. E aí, pessoal, com o Shift pressionado no seu teclado, tá? Você vai selecionar essa outra interface aqui. E dessa forma você clica em Apply. E como vocês poderão ver aqui, tá, pessoal? Ele já criou a seta aqui, tá? De uma interface para outra. De maneira muito fácil e prática, tá, pessoal? Você pode criar quantas você quiser, ele me ajuda muito no dia a dia, tá, pessoal? E lembrando, pessoal, que ele também tem a opção aqui de você colocar anotações entre as setas. Então, você pode digitar aqui a anotação que você quer. Então, você pode colocar on click, que significa quando o usuário clicar, tá? Ao dar o clique, por exemplo. E aí você clica em Apply. E aí vai ficar uma label aqui, uma tagzinha aqui, indicando justamente o que vai acontecer, tá? O que o usuário precisa fazer para ele ir para aquela outra tela, entendeu? Então ele vai clicar, ele vai só deixar o mouse em cima, ele vai fazer o quê? Ele vai arrastar alguma coisa? Então é sempre bom você também destacar a ação realizada pelo usuário, tá, pessoal? Então esse aqui é o Target Flow, beleza? Próximo plugin que eu vou mostrar para vocês aqui, tá, pessoal? É o StorySet by FreePic. O que esse cara faz, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês agora, pessoal. Bom, esse cara aqui, como vocês podem ver aqui, eu tenho ele salvo aqui também, tá? StorySet by FreePic. Quando eu clicar nele, pessoal, FreePic, para quem não sabe, é um site que contém diversos tipos de imagens, fotos e principalmente ilustrações, tá, pessoal? Então, o plugin é esse aqui, ele vai abrir aqui e você pode pesquisar qualquer tipo de ilustração para adicionar no seu projeto no Figma. Então ele é muito útil, pessoal, para você que quer já colocar uma ilustração para ilustrar melhor para o usuário o tipo de ação, o que está acontecendo, colocar em telas de onboarding, por exemplo, tá?
E ele é muito simples, tá, pessoal? Basta você clicar no tipo de animação que você quer, no tipo de ilustração que você quer, que ele já vem aqui para o seu workspace, tá? Para sua área aqui do Figma, beleza? E como vocês podem ver, tá, pessoal? Tá em formato SVG. Então vocês podem editar aqui, tá, pessoal? Da maneira que vocês acharem melhor. Daqui eu posso mudar para... deixa eu editar ali tudo aqui para vocês verem. Daqui eu posso mudar, por exemplo, toda essa coloração aqui de laranja, colocar para um azul, tá? Então vocês podem editar de forma bem rápida todas essas ilustrações aqui, tá, pessoal? Bem simples, vocês podem escolher por tipo de estilo, por exemplo, um estilo isométrico, por exemplo, um estilo mais voltado para o minimalista, beleza? Lembrando que esses plugins que eu estou mostrando para vocês, pessoal, são todos gratuitos, beleza? E esse foi o Story Set by FreePic. Bom, pessoal, o próximo plugin que eu vou mostrar para vocês, o nome dele é Lottie Files. Então, ele é um plugin, pessoal, um pouco diferente, mas vem nessa pegada também de trazer um pouco de animação, trazer uma micro animação, por exemplo, para o seu protótipo, para a sua interface. Então, esse aqui, eu vou rodar ele aqui, ó. E o Lottie Files, pessoal, ele traz um conjunto de animações, tá? Tem diversas animações, tá? Totalmente gratuitas que você pode utilizar no seu protótipo. Ele também possui uma conta paga, tá? Com algumas funcionalidades a mais, mas o plano gratuito já atende super bem, tá, pessoal? Já usei várias animações aqui em vários projetos meus, não só no Figma, mas também em slides que eu criei, tá, pessoal? Então, ele funciona da seguinte forma: você pode vir aqui e pesquisar qualquer tipo de animação, por exemplo, home, tá? Se você quer colocar uma animação, por exemplo, voltado para casa, vamos supor que você tem um aplicativo de casas, um aplicativo de casa inteligente, por exemplo, tá? Então você pode colocar esse tipo de animação aqui, tá, pessoal? Você pode tanto baixar ele quanto inserir através de um GIF ou um SVG, beleza? Se eu colocar aqui através de um GIF, ele me dá as opções aqui de tamanho, tá? Eu posso colocar pequeno, medium ou large, né? Que seria o maior de todos eles, beleza? Aqui, pessoal, no plano gratuito, ele só permite o tamanho pequeno, então eu posso clicar aqui em inserir, tá? E dessa forma, pessoal, ele já me deu aqui meu GIF, tá? Então, se eu colocar aqui nessa tela e transformar essa interface aqui, esse frame, em navegável, tá? Vindo aqui protótipo e dando play, vocês veem que eu fui para outra aba, eu dei o play ali no Figma, então ele pode mostrar aqui, ó, a animação que eu acabei de pegar ali no meu plugin, tá, pessoal? Muito útil, muito versátil, tá? Não só isso, pessoal, vocês podem também criar suas próprias animações através desse plugin, tá? Eu posso fazer um vídeo futuramente explicando exatamente o tutorial como fazer isso, tá, pessoal? Então, comentem aí abaixo se vocês querem que eu traga esse vídeo, beleza? Bom, pessoal, o próximo plugin que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o Measure. O Measure, pessoal, ele serve justamente para você documentar os espaçamentos entre os elementos da sua interface. Então, ele é muito útil para você que não tem acesso ao Dev Mode, por exemplo, você não tem uma conta paga do Figma, ele é muito útil mesmo assim para você fazer o seu handoff para o seu time de desenvolvimento, tá, pessoal? Então, eu vou aqui em Save de Plugins, eu já tenho ele aqui, o Measure, tá? Eu vou abrir ele aqui. E ele funciona da seguinte forma, tá, pessoal? Eu posso vir aqui e clicar nesse texto, eu quero saber a distância entre esse texto aqui e esse íconezinho aqui, beleza? Então, eu seleciono os dois com o Shift pressionado. E eu venho aqui, basicamente, clico aqui, tá, pessoal? E aqui ele já me deu o 24 pixels, que é a distância entre um e outro. E também, pessoal, eu posso adicionar todos os tamanhos possíveis de todos os elementos aqui dessa interface, tá, pessoal? Então ele me dá a largura, a altura de todos os componentes. Eu posso selecionar também para ficar mais claro para o time de desenvolvimento e o time de QA de qual componente eu estou falando. Então ele já adiciona uma borda aqui no elemento, tá? E você pode fazer isso com todos os elementos da sua interface, tá, pessoal? Ele é muito útil para principalmente documentação de componentes dentro de um design system, tá, pessoal? É muito importante para o time de desenvolvimento e o time de QA saber se as medidas estão batendo ali com o que foi desenvolvido, então facilita muito para esses times, beleza? Esse foi o Measure, tá, pessoal? Bom, pessoal, o próximo plugin aqui, os próximos, na verdade, que eu vou mostrar para vocês, eles estão relacionados à parte de acessibilidade, tá? O primeiro deles que eu vou mostrar, pessoal, é o Stark, tá? Então o Stark, pessoal, é um plugin que eu utilizo bastante, na verdade, no meu dia a dia, sempre para conferir
o contraste, tá, pessoal? Contraste é um requisito básico, digamos. Contraste, pessoal, é um requisito básico, tá, de acessibilidade hoje em dia. Então, para você que é UX, para você que é Product Designer, é muito importante você sempre conferir se o seu texto, principalmente, está com o contraste correto, está atendendo aos níveis exatos de contraste, tá? Então, esse aqui é o plugin, tá? Esse aqui é o Stark. Então, ele tem várias funções aqui, tá, pessoal? Vocês podem dar uma explorada aqui depois, mas o que interessa, o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, é esse aqui de contraste, tá, pessoal? Então, eu posso vir aqui, ó, e selecionar qualquer elemento da minha tela, e vocês podem ver aqui, ó, que ele tá correspondendo aqui os níveis de contraste necessários, tá? AA e AAA, beleza? Se eu alterar esse carinha aqui, tá, pessoal, para uma tonalidade um pouco mais clara, vocês já veem que cai aqui o nível, tá? Eu passo a não corresponder os níveis necessários de contraste. Algo muito necessário hoje em dia, tá, pessoal? Lembrando que a acessibilidade, pessoal, é um requisito de todo e qualquer sistema que a gente criar, tá? Não é só um a mais ou algo para deixar o sistema um pouquinho melhor. Não, é o básico que todo UX designer, todo product designer precisa saber e precisa estar atento, tá, pessoal? E também, pessoal, vou mostrar para vocês que o Figma já tem essa funcionalidade já integrada a ele. Então vocês podem ver aqui, pessoal, que se eu colocar aqui, ó, o Figma já me fornece aqui, tá, pessoal, uma ferramenta nativa para o contrast ratio dele aqui, beleza? Então, se eu clicar aqui, ó, ele já me mostra aqui, tá, pessoal, a tonalidade necessária para eu atingir o contraste necessário para o nosso usuário, tá, pessoal? Então temos aqui o AAA e o AA se você quiser, beleza? Então, se eu colocar, por exemplo, o texto aqui, fica péssimo de enxergar, e aí você, com um clique, já define aqui pelo Figma a tonalidade necessária para o seu usuário, beleza? O Stark, pessoal, é muito bom porque ele me dá uma visão mais completa, por assim dizer. Mas esse aqui do Figma também é muito bom porque ele te dá também o nível necessário ali de contraste para você aplicar no seu protótipo, beleza? Esse foi o Stark, pessoal. Bom, galera, próximo e último plugin que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu uso bastante também no meu dia a dia, voltado para a parte de acessibilidade, esse é o Colorblind, tá, pessoal? Que plugin é esse? O que ele faz, Arthur? Então eu vou nele aqui, tá? Vou nos meus plugins salvos aqui, tá? E ele tá bem aqui, tá? Colorblind, pessoal, para quem não sabe, ele simula os vários tipos de daltonismo que existem hoje, tá, pessoal? Então ele é muito útil justamente para você que tá criando uma interface e você tem dúvidas se ela funciona para todos os tipos de usuário, tá? Mesmo que o usuário tenha ali alguma limitação, que o usuário tenha ali algum outro tipo de visão, tá? Então ele simula todos os tipos aqui de daltonismo, protonomalia, protonopia, deuteranopia. Então ele mostra todos os tipos de daltonismo necessários, tá, pessoal? Ele simula todos aqui, ó. Para você, principalmente, pessoal, não achar que a sua interface vai funcionar apenas conforme a cor. Então é justamente para você ver, pessoal, se a sua interface funciona preto e branco, porque tem algumas pessoas que enxergam dessa forma, tá, pessoal? E a sua interface tem que funcionar independente das cores, tá, pessoal? Então, esse aqui é muito importante para você fazer essa verificação, tá? Se alguma cor tá dando algum duplo sentido, por exemplo, e possa confundir o usuário, tá, pessoal? Então, ele serve justamente para fazer essa verificação de cores, beleza? Esse foi o Colorblind. Bom, pessoal, e esses foram os plugins que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo se você já conhecia todos esses. Comente outros plugins que você utiliza no seu dia a dia. Comenta aí, vou fazer um desafio aqui. Comenta 5 melhores plugins do Figma, tá? Que você usa aí no seu dia a dia, que podem ser úteis para UX e Product Designers, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Deixe seu like aqui, compartilhe esse vídeo, beleza? E a gente se vê numa próxima, beleza? Valeu, falou! Lembrando aqui o seguinte, tá? Eu vou deixar a lista aqui com todos os plugins que eu comentei nesse vídeo, tá? Para vocês já acessarem diretamente lá na comunidade do Figma, beleza? Então é isso, tá, pessoal? Foi um prazer novamente. Valeu, até a próxima. Falou!